Eu sou o professor Fábio Moraes e nós vamos falar sobre gestão e produtividade para transformar a sua oficina, a sua empresa do setor automotivo. O nosso grande objetivo é mostrar, nesse bate-papo nosso, que é possível ganhar dinheiro, é possível ter a empresa equilibrada se você aplicar os conceitos de gestão e aplicar os conceitos de produtividade. Então vamos lá, vamos começar esse bate-papo e eu espero que ao final você consiga aplicar na prática, na sua empresa, aquilo que a gente estiver falando aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre gestão de um contexto geral. Na realidade, os proprietários das empresas do setor automotivo, na grande maioria das vezes, isso eu falo por todas as visitas que eu tenho feito e por todas as viagens que eu tenho feito, todas as vezes que eles escutam falar sobre gestão, na cabeça deles tá assim, gestão é contas a pagar, contas a receber, é financeiro. E gestão numa oficina é muito mais do que isso. Gestão numa empresa do setor automotivo é muito mais do que isso. Quando a gente fala em gestão, nós estamos falando que uma empresa do setor automotivo, independente do tamanho dela, pode ser uma empresa muito pequena, o dono, a esposa e um funcionário. Pode ser uma empresa muito grande. Todas elas têm que passar por estes processos de gestão. Você sabia que na sua oficina você precisa ter gestão de pessoas? Você sabia que na sua empresa você precisa ter gestão da qualidade? Você precisa conhecer de gestão produtiva, gestão dos indicadores. Opa! O que é gestão dos indicadores? Todas as vezes que você escutar a palavra indicador, significa que nós estamos falando de números. A gestão dos números da sua empresa. Fábio, mas minha empresa é muito pequena. Não importa. Ela é pequena hoje, mas amanhã ela pode ser maior. E se você não gere, se você não trabalha, se você não organiza e se você não entende os números, os indicadores da sua oficina quando ela é pequena, você vai ter muita dificuldade de fazê-la crescer e mais ainda de entender estes números caso ela cresça. Todas essas gestões você precisa conhecer. Hoje eu não vou abordar todas elas. Hoje nós vamos falar de gestão num contexto geral e da produtividade, porque são dois pontos extremamente importantes para esse recado que eu quero passar para vocês. Mas lembre-se, você precisa cuidar da gestão ambiental, da gestão fiscal, tão importante nos dias de hoje. A Receita está entrelaçando todas as informações no que diz respeito à parte fiscal. E muitas empresas do setor automotivo não estão tomando cuidado com a parte fiscal. Amanhã a Receita faz a integração dessas informações e descobre que você recebeu muito dinheiro através do cartão de crédito e de débito, você não gerou notas fiscais da sua empresa correspondentes ao valor de entrada. Então, a sua saída fiscal está muito menor que a sua entrada. Quem vai pegar isso é a Receita. Por isso a importância da gente entender a necessidade da gente cuidar um pouco da gestão fiscal, a necessidade da gente se tornar empresário e não sermos apenas dono. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. A gestão administrativa, de estoque, de pátio, financeira. Bom, nós temos um punhado de gestão. Se você quer ganhar dinheiro e fazer parte daquele grupo de empresas do setor automotivo que estão se nivelando por cima e estão bem, você precisa trabalhar isso daqui. Não é fácil, mas é possível. Eu conheço vários donos de oficina, vários donos de empresas do setor automotivo que trabalham, aplicam esses processos da gestão num contexto todo e estão bem. Então, dentro deste contexto que eu acabei de passar para todos nós, eu quero fazer você refletir um pouquinho na sua vida pessoal para a gente comparar com o nosso negócio. Vamos lá? Olha, imagine o seguinte. Todas as vezes que na nossa vida pessoal a gente quer aprender alguma coisa, existe a necessidade da gente passar por alguns processos, por alguns procedimentos. Então, um exemplo muito simples. Olha, eu, Fábio, não sei andar de bicicleta.
Tá bom, eu quero aprender a andar de bicicleta. Como é que eu faço? Eu primeiro pego uma bicicleta e ponho aquelas duas rodinhas atrás, para eu começar a andar e não cair. Ainda assim eu vou ter muita dificuldade. Depois eu vou lá e tiro uma rodinha e começo a andar, eu vou levar uns tombos. Depois eu vou tirar outra rodinha e vou andar sem rodinha, eu vou cair mais. Mas não tem jeito. Se eu quiser aprender a andar de bicicleta, eu preciso passar por estes passos, por essas etapas. E para isso, eu preciso passar por alguns procedimentos. E isso serve para tudo na nossa vida pessoal. Eu estou dando este exemplo da bicicleta, mas pode ser qualquer outro. Se você não sabe nadar e quer aprender a nadar, se você quer aprender qualquer coisa, eu quero aprender a tocar violão, quero aprender a tocar piano, você tem que passar por esse processo. E esse processo, ele é subdividido em alguns pequenos passos. Olha só para você ver. Todas as vezes que você quer aprender alguma coisa, você precisa repetir várias vezes. Se eu quero aprender a tocar violão, eu não vou aprender a tocar pegando o violão e começando a tocar. Eu vou ter que praticar várias vezes. Só que eu tenho que ter a certeza absoluta que durante as minhas repetições eu vou precisar corrigir meus erros. Por exemplo, no caso de aprender a tocar violão, minha mão vai estar errada, minha mão direita vai estar batendo nas cordas de um jeito errado. Então alguém tem que estar me orientando para corrigir meus erros. Mas eu tenho que ter a certeza absoluta de que eu vou ter que repetir muitas vezes e vou ter que passar por um processo de correção de erros. E aí sim, eu que quero aprender a tocar violão, preciso estabelecer uma meta. Olha, eu quero começar a aprender a tocar violão e pretendo tocar minha primeira música daqui a 2 meses, 60 dias. Essa é a minha meta. Daqui a 6 meses, eu quero ir num bar e tocar num bar daqui a 1 ano. Isso é uma meta que eu estou estabelecendo. Então, todas as vezes que a gente estabelece esse procedimento, a gente passa por isso. E quando a gente alcança a nossa meta, a gente consegue chegar à versão mais próxima da perfeição para a gente. Falando da pessoa física, falando da nossa vida, do dia a dia nosso. Então, quando a gente entende este processo da nossa vida pessoal, fica fácil da gente transferir isso para o nosso negócio. Quer ver? Olha só como é que é fácil. Processos na nossa empresa também são assim. Eles precisam de amadurecimento. O grande problema é que nós, proprietários de empresas do setor automotivo, não temos a paciência para fazer com que os processos que são necessários na nossa empresa passem por este amadurecimento. Quando a gente consegue fazer com que os procedimentos que nós implantamos na nossa empresa passem por este processo de amadurecimento, a gente está fazendo gestão. Por isso que eu quis gastar um tempinho nosso aqui para trazer uma experiência da nossa vida pessoal e comparar com o nosso negócio, com o dia a dia da nossa empresa. E é isso que faz toda a diferença. Porque olha só, quando eu comecei a falar há pouquinho tempo atrás, eu falei que numa oficina, numa empresa do setor automotivo, existem várias gestões. Dentro deste processo, cada uma delas precisa ter os procedimentos. Então, por exemplo, eu vou criar um procedimento de melhorar a qualidade do atendimento da minha empresa. Eu preciso escrever este procedimento. Eu preciso estabelecer uma meta para os meus funcionários entenderem que daqui a determinada quantidade de dias eu quero que esteja tudo funcionando. Porém, eu, proprietário, preciso ter a certeza absoluta de que durante esse período, até chegar à data que eu estabeleci, que é a minha meta, eu vou precisar passar por aquele processo que eu falei com vocês agora da vida pessoal. Ou seja, eu vou precisar entender que meus funcionários vão errar, que eles vão ter que repetir várias vezes e que eu vou ser a pessoa que vai estar orientando eles. Todas as vezes que eu faço isso, eu estou implementando processos de gestão na minha oficina. E olha,
Isso faz toda a diferença se você quiser ganhar dinheiro. Porque você, proprietário, não ganha dinheiro sozinho. Você precisa da sua equipe, dos seus funcionários. Você precisa de entender um pouquinho de cada uma daquelas gestões que eu passei agora há pouco. Deu para entender isso daqui? A necessidade da gente precisar amadurecer? Então agora eu vou lançar um desafio para você, que é esse daqui, olha. Vamos dar um passo importante nesse amadurecimento que eu estou cobrando aqui, no amadurecimento dos procedimentos da nossa empresa. Então eu vou lançar um desafio para você. Pare durante 2, 3 minutos e pense agora nos 3 principais problemas que te incomodam. Sabe aqueles problemas que te apurrinham, que te enchem o saco? Pense neles agora. Só 3. Certamente você vai encontrar mais, mas pense em 3. E aí sim, pegue esses 3 e faça o processo. Estabeleça uma meta para cada um deles, envolva a sua equipe, entenda que durante este período eles vão errar, entenda que durante este período você vai precisar estar psicologicamente preparado, porque você vai ter que ter muita paciência e tem hora que a gente não tem, porque aí junta, às vezes, falta de dinheiro, problema com o cliente, problema pessoal, problema com o filho, problema com a esposa, problema de todo lado e me falta paciência. E se eu quiser fazer dar certo, eu não posso perder a paciência. Eu não posso dar o meu direito de não cumprir aquilo que eu falei, que é esperar chegar na meta que eu estabeleci. Ô Fábio, tá bom. Eu estabeleci uma meta de 60 dias para cada um desses 3 erros. E se chegar lá e eu não conseguir? Bom, lembra do que eu falei que você precisa do envolvimento da sua equipe, dos seus funcionários? Então, você certamente vai conseguir se você passar por este período tendo paciência, corrigindo erros, falando para eles repetirem, orientando. Pode ter certeza absoluta. Eu sei que funciona. E aí, para a gente fechar essa primeira etapa desse bate-papo nosso, selecione os 3 que eu acabei de falar e estabeleça a meta. Os 3 principais problemas devem receber estes procedimentos, devem ser trabalhados simultaneamente. A única diferença é que a meta estabelecida não precisa ser a mesma. Por exemplo, eu vou escolher um problema e posso estabelecer 20 dias, 30 dias. A outra eu posso estabelecer 50 dias, a outra eu posso estabelecer 90 dias. Vai depender dos problemas que você identificar na sua empresa e olha, somente os 3 principais, aqueles que mais te incomodam. Combinado? Bom, e agora eu quero dividir com vocês mais um comparativo. Eu vou mostrar algumas fotos aqui, algumas imagens, e eu quero que você comece a pensar na sua empresa quando você identificar e quando você ver essas fotos aqui. Vamos ver juntos? Olha, tá vendo isso aqui? Tá vendo essa foto aqui? A pergunta que eu faço para você, e aí, a hora que você estiver participando aqui comigo, você me responde essa pergunta. Existe gestão nessa empresa? Claro que não. Olha a mesma empresa. A mesma empresa. Existe gestão nessa empresa? Isso é o fundo de uma empresa. Olha como é que está aqui. A mesma empresa. Existe gestão nesta? Fábio, nem está muito bagunçado, sim. Mas olha como é que a gente consegue transformar a mesma empresa. Olha essa outra, olha a bancada. Existe gestão aqui? Olha a bancada, olha a diferença. Existe gestão nessa empresa? Olha a diferença. Tá dando para perceber o que é fazer gestão? Isso daqui é estabelecer metas. Isso daqui pode ser um dos 3 principais problemas que te incomodam. Porque isso eu não vou resolver e manter sozinho. Eu preciso dos meus funcionários. Olha aqui. Existe gestão aqui? Olha esse outro. São fotos reais para mostrar para vocês a importância da gente trabalhar a gestão. E às vezes o que eu estou mostrando
Está na sua frente. Olha aqui, isso daqui é um paralama de uma oficina de funilaria e pintura que está dentro de um carro. Imagine se o carro fosse seu. Eu não gostaria de ver meu carro assim cheio de peças. Por que na nossa oficina a gente deixa os nossos funcionários colocarem as peças dentro do carro? Olha como é que está essa. Olha aqui o estado dessa. Olha o vestiário dessa empresa do setor automotivo. Todas essas fotos são fotos de oficinas reais do ano de 2018 e 2019. O que é mais legal desse processo todo é que todas essas empresas do setor automotivo passaram por um processo de consultoria do IA, Instituto da Administração Automotiva, e hoje estão extremamente organizadas. Então, o que eu quero dizer com isso é que olhe a sua empresa, mas não só olhe, enxergue os detalhes que atrapalham a produtividade da sua empresa. E aí, tem um estudo que eu fiz junto com o IAA, que é o Instituto da Administração Automotiva, e eu quero dividir este estudo com vocês, que é um comparativo entre as oficinas que trabalham os indicadores da gestão e da produtividade com aquelas empresas que não trabalham, com aquelas empresas que não se preocupam com os indicadores de gestão e da produtividade. Estes números são números reais que foram retirados de um grupo de mais de 500 oficinas para traduzir o que acontece no nosso país, tá bom? Vamos lá? Olha, aqui eu separei só as oficinas mecânicas e as oficinas de funilaria e pintura. Antes da gente olhar os números em si, eu quero falar sobre 3 indicadores que estão aqui. 3 indicadores: passagem, faturamento real e ticket médio. Só para a gente poder entender e quando eu falar aqui, a gente pensar da mesma maneira. Todas as vezes que eu falo passagem, eu estou querendo dizer o número de carros que entraram na sua oficina, foram consertados e saíram dentro de um período estabelecido. Por exemplo, do dia 1º ao dia 31 de julho, tantos carros entraram na minha oficina, eu fiz o serviço e eles foram embora. Isso é passagem. Quando eu falo em faturamento real, 2 coisas. Primeiro, faturamento é tudo que você vende, não importa como você vai receber. É muito simples. Eu vou na sua empresa, eu faço um serviço de R$1.000 e pago em 3 vezes no cartão. O seu recebimento vai ser em 3 vezes, mas o seu faturamento é no mês que eu passei o cartão. Então, no mês que eu passei o cartão, vai entrar para contabilizar no faturamento R$1.000. E por que a palavrinha real está aqui? Porque eu não estou aqui hoje para falar se você deve ou não gerar a nota fiscal. Isso é um outro assunto que eu abordo na gestão fiscal. O que eu estou falando aqui é para você não misturar o seu faturamento real, que é tudo que você vende, com o seu faturamento fiscal, que é tudo que você gerou de nota fiscal. E o ticket médio é a divisão do meu faturamento pelo número de passagens. E o que o ticket médio me mostra? O ticket médio me mostra quanto, na média, cada carro deixou na minha oficina. Quanto cada carro deixou na minha empresa. Então, por exemplo, eu vou e faço um serviço de R$1.000. O outro vai na sua oficina, faz um serviço de R$70, um outro de 200, um outro de 300. Soma-se tudo, que é o faturamento, divide pela quantidade de passagens, eu tenho quanto na média cada carro deixou na minha empresa. Esse número é extremamente importante. E agora que a gente já entendeu a definição dos indicadores, eu quero falar com vocês sobre os números que estão aqui. E olha, qualquer dúvida, qualquer informação em cima do que eu estiver passando, que vocês precisarem, podem mandar para perguntas@fabiomorais.org. Combinado? Bom, a linha azul significa que as informações foram extraídas das oficinas que estão equilibradas, das oficinas que aplicam os conceitos de gestão e de produtividade. E a coluna laranja são aquelas que não trabalham com gestão e produtividade. Então, olha só, na média do Brasil, é claro que quando a gente pega a média regional ou da cidade, vão existir variações. Aqui é a média do país.
Então, as oficinas que trabalham com gestão e qualidade, na média, tem uma passagem de 100 carros mês. Passam por ela 100 carros por mês. Nas oficinas que não trabalham com gestão e produtividade, elas passam menos carros, mas não passam tão menos, passam 83 carros. Agora, olha que interessante. Essas oficinas que aplicam os conceitos de gestão e qualidade, elas têm um faturamento de aproximadamente R$111 mil. E o ticket médio delas, que é a divisão de 111 por 100, dá aproximadamente R$1.100. Olha as outras agora, que não trabalham com os conceitos de gestão e produtividade. Elas têm um faturamento de aproximadamente R$41 mil e um ticket médio de R$497. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual o ticket médio da sua oficina? Onde a sua oficina se encaixa mais? Para o lado do azul ou para o lado do laranja? Olha, dentro desse levantamento, um número que marcou bem a gente é que essas empresas, elas têm quase a mesma quantidade de funcionários que essas. Olha que coisa maluca. Essas daqui faturam mais do que o dobro do que essas. Por isso que eu falo, trabalhar com gestão e produtividade dá trabalho, mas dá resultado. Seguindo essa linha de raciocínio, vamos estudar um pouquinho mais outros indicadores, porque eles vão mostrar para a gente a importância de você aplicar esses conceitos de gestão na sua empresa. Olha só, seguindo o mesmo exemplo, do lado de cá é funilaria e pintura, do lado de cá é mecânica, eu vou focar mais nesse lado. Então, nós tínhamos no slide anterior um faturamento dessas oficinas aqui de R$111 mil. Porém, aqui eu tenho outros dois indicadores, que é o recebimento e o pagamento. Recebimento é tudo que você recebeu de cartão, de cheque, de boleto, de cartão de crédito, de débito, não importa como, dentro do mesmo período, por exemplo, do dia 1º ao dia 31 de julho. E pagamento é tudo que você pagou ou teria que ter pago e não pagou porque faltou dinheiro dentro do mesmo período, do dia 1º ao dia 31 de julho. Então, as empresas do setor automotivo que trabalham os conceitos de gestão e produtividade recebem todos os meses em torno de R$110 mil. Ou seja, daquilo que ela vende, que é aproximadamente R$111 mil, elas conseguem colocar para dentro do caixa delas R$110 mil. E pagam aproximadamente R$100 mil. Quando eu faço essa conta, eu tenho um resultado de mais de R$10 mil. E olha que interessante. Pagamento aqui, desse lado aqui do azul, a empresa do setor automotivo pagou tudo. Pagou salário, pagou os impostos, pagou o Prolabore, que é o salário do dono da empresa. Pagou tudo, não deveu nada, não atrasou nada e ainda assim sobrou quase 10% do faturamento dele. Porém, as empresas que não trabalham com gestão e qualidade, elas recebem em torno de 75 mil, pagam 80 mil e têm um resultado negativo. Elas pagam mais do que elas recebem. Olha só que interessante. Todos os meses elas pagam mais do que elas recebem. Na realidade, muitas vezes, elas não pagam. Por isso que eu falei que pagamento é aquilo que você paga ou que você tinha que pagar e não pagou. Por exemplo, eu tinha que pagar o imposto no dia 20 do mês. Eu não tive dinheiro para pagar o imposto, não paguei, virou de um mês para o outro. Mas eu tinha que ter pago. Por isso, a importância da gente trabalhar os indicadores, a gestão dos indicadores que eu falei lá no começo. Gestão é isso. Lembra do que eu falei de amadurecer os processos? É isso que nós estamos falando. Estabelecer uma meta para eu ter esses indicadores na minha mão, de forma confiável, que eu possa confiar nesses números. Isso é eu conseguir chegar à versão mais próxima da perfeição da minha empresa, do meu negócio. E quando eu falo em números, em indicadores e em gestão, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você é reparador ou você é empresário?
Na realidade, eu estou querendo perguntar o seguinte: seja você de autopeças, de retífica, de qualquer empresa do setor automotivo, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você é dono ou você é empresário? É uma decisão difícil, mas muito importante, porque existe uma grande diferença entre ser dono e ser empresário. O empresário entende que ele vai suar mais, que ele vai gastar mais energia, mas que vai sobrar mais dinheiro para ele. O empresário entende que é extremamente importante ele estudar e entender e aplicar os conceitos de gestão. E aí sim ele entende que ele tem que passar por aquele processo, estabelecer uma meta, vai errar, vai corrigir, mas ele vai chegar ao modelo mais perto da perfeição para atender o perfil da empresa dele. E quando eu faço essa pergunta, se você é dono de empresa ou reparador, eu quero fazer um comparativo aqui. Vamos olhar juntos? Olha, se você for simplesmente dono de uma empresa, você abriu a sua empresa com a cara e com a coragem. Muitas vezes você abriu a empresa com capital e algumas vezes sem. Mas você tinha um objetivo na sua vida, que é ganhar dinheiro e ganhar logo. O problema é que você não se preparou para ser empresário. Você quis abrir a sua empresa, mas você não se preparou para ser empresário. Por isso, você passa o dia inteiro apagando incêndio. Olha que loucura! E isso acontece na grande maioria das oficinas que estão situadas na coluna laranja do quadro que eu passei agora há pouco. Você passa 14 horas por dia apagando incêndio. Você pensou em abrir uma empresa, mas na realidade você criou foi um hospício. Todo mundo louco lá dentro, é uma loucura, não se tem tempo para nada, não se faz nada. É só apagar incêndio, é só apagar problemas. E isso acontece por falta de gestão. Isso acontece porque você ainda não decidiu se você é dono para continuar desse jeito ou se você quer ser um empresário. É problema para todo lado. Se você me perguntar assim, Fábio, e como é que eu faço para deixar de ser dono e ser empresário? Eu vou te falar o seguinte, olha, só tem um jeito. Um jeito de você deixar de ser somente um dono de uma empresa do setor automotivo para ser um empresário, que é esse daqui, treinamento permanente. Fábio, treinamento custa muito caro. Não. Existem várias opções de treinamento que são bastante acessíveis. O que você precisa fazer, e aí olha só, eu vou voltar toda hora no começo, estabelece uma meta de treinamento para você, dono, para os seus funcionários. Você precisa qualificar cada vez mais a sua equipe. Você precisa trazer a sua equipe para junto de você na qualificação, no conhecimento técnico e de gestão. Fábio, mas meu produtivo precisa conhecer de gestão? Claro que precisa. Porque senão, quando você estabelecer uma meta, ele não vai conseguir entender o que você está querendo de resultado com aquela meta. Porque a primeira coisa que ele vai pensar, porque aquilo não faz parte do trabalho dele. E na realidade, toda a empresa faz parte do trabalho de todos nós que estamos dentro da empresa. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Vocês já ouviram falar da Oficina do Saber? A Oficina do Saber é uma plataforma de cursos online que é disponibilizado para qualquer pessoa. Sabe quanto custa para você fazer esses cursos? Nada. Zero. Basta você se inscrever na plataforma da Oficina do Saber. Existem cursos técnicos, Redcam, Sonda, existem vários cursos técnicos lá, muitos. Existe, por exemplo, um curso de Direito Preventivo. Quais os cuidados que você, empresário, precisa ter na relação com o seu cliente. E existe também um curso de gestão meu lá. São 50 aulas. São 5 módulos de 10 aulas cada módulo. E ao final de cada módulo, você tem que fazer uma provinha e recebe um certificado na sua casa, na sua oficina. E é um curso de gestão que começa do básico e vai até a gestão fiscal, que é a mais complexa para um dono de empresa. Você vai ver como é fácil qualificar e preparar
a sua empresa, os seus funcionários e você sem gastar dinheiro. Você só vai gastar o tempo deles. Para isso, ponha um computador, uma tela de um computador, acesse, peça para eles fazerem. Pede para eles pararem 10 minutos antes de ir embora, ou 10 minutos na hora que voltar do almoço. Eles vão lá, assistem uma aula, assistem duas, cada dia assiste uma aula, 10 minutinhos, 12 minutinhos só. Plataforma Oficina do Saber da MTE Thompson. Para a gente fechar esse assunto aqui nosso, de ser empresário, de deixar de ser simplesmente dono de uma empresa e passar a ser empresário, eu falo para você o seguinte, olha, não importa a velocidade, importa a direção. Não importa a velocidade que você vai estar mudando e implantando esses conceitos de gestão e produtividade. O que importa é a direção. A sua direção está certa e o que eu estou fazendo hoje é te dando essa direção. Quando você entende que não importa a velocidade, mas importa a direção e a necessidade de você buscar a versão mais próxima à perfeição do seu negócio, porque isso muda de empresa para empresa, de região para região. Quando você entende isso, você está fazendo gestão. Você está fazendo a sua empresa ser mais produtiva. Por isso, agora eu quero fazer uma pequena reflexão com você. Eu quero fazer você pensar comigo se na sua empresa você aplica efetivamente gestão e produtividade para transformar a sua oficina. E em cada frase que aparecer aqui, eu quero que você pense na sua empresa. Vamos refletir junto se na sua empresa você trabalha produtividade e gestão? Porque se você trabalhar, você vai transformar a sua empresa. Se você não trabalha ainda, comece a aplicar esses conceitos dentro do exemplo inicial de estabelecer metas, de repetir, de corrigir, que você, num prazo relativamente curto, vai transformar a sua empresa. Então vamos lá. A sua empresa está limpa sempre? Não é limpa de vez em quando, não. É limpa sempre. Faça essa reflexão. Avalie se sua empresa está limpa sempre. Faz toda a diferença para você aumentar a produtividade da sua empresa. O astral da sua empresa é bom? Nenhuma empresa consegue ser produtiva se o relacionamento entre funcionários e entre dono e funcionários não for bom. Porque isso reflete diretamente na forma de atendimento ao cliente e na velocidade e na qualidade com que os serviços são executados dentro da sua empresa. Como está a linha de ar da sua empresa? No final do dia, fecha a sua oficina, espera todo mundo ir embora, apaga as luzes, desliga o compressor e escuta. Se você escutar um barulhinho assim, ó, é porque está vazando ar na sua linha. E se vaza ar na sua linha, significa que você está perdendo produtividade na pneumática. Na hora do seu funcionário trabalhar, a pressão do ar não está rendendo como poderia estar. Quanto tempo faz que você não dá uma manutenção na linha de ar da sua empresa? Como estão as ferramentas pneumáticas da sua empresa? Elas passam por um processo de manutenção periódicas? Uma coisa é a linha de ar estar com a pressão total. Outra coisa é eu fazer um cronograma e fazer a manutenção preventiva das minhas pneumáticas. Como estão os carrinhos de ferramentas da sua empresa? Ou as caixas de ferramentas? Estão sempre organizadas? Antes de ir embora, no final do dia, o seu produtivo organiza e deixa pronto, organizado para o dia seguinte? Se você é de uma autopeças, o estoque finaliza o dia todo arrumado, sem peças espalhadas no balcão, no chão. As ferramentas coletivas estão organizadas? Tem um grupo de ferramentas que é de uso comum. Quando alguém pega, usa, volta para colocar no lugar ou não? Como está na sua empresa? Isso que eu estou falando aqui faz toda a diferença para você aumentar a produtividade da sua empresa. Os boxes da sua empresa estão demarcados? Todas as vezes
que os boxes não estão demarcados, cada um para o carro onde acha que deve parar. E aí isso gera mais manobra, gera perda de tempo. E perda de tempo significa que eu estou perdendo produtividade. Demarcar o box é barato, não é caro. Como é que está na sua empresa? O pátio da sua empresa está sempre organizado? Fábio, o pátio da minha oficina é pequeno, não tem problema. Eu não estou falando do tamanho da empresa, eu estou falando da organização e do conceito de gestão. O que eu estou mostrando para vocês aqui é assim, vocês estão aplicando os conceitos de gestão para aumentar a produtividade da sua empresa e transformar a sua empresa? Esses daqui são os passos iniciais para a gente seguir. Todos, sem exceção, entendem que o dinheiro entra na sua empresa através do orçamento, seja retífica, seja pesados, seja a própria autopeças. Como que está a qualidade do nosso orçamento? Agora eu vou falar como empresário, hein, gente? Não vou falar mais como dono de empresa, não. Não vou falar mais como dono de empresa do setor automotivo, porque agora todos que estão participando aqui já são empresários. Então, você como empresário, você checa, você avalia, mesmo que por amostragem, a qualidade dos orçamentos? Você tem que fazer isso, porque o dinheiro entra por aqui. A sua empresa tem metas estabelecidas de vendas diárias, todos da sua empresa, todos sem exceção, do administrativo ao produtivo, passando pelo proprietário. Sabe quanto a empresa tem que vender por dia para ela conseguir o equilíbrio dela? Se você não sabe, se os seus funcionários não sabem, você precisa estabelecer essa meta urgente, porque é esta meta que vai impulsionar a equipe a conseguir atingir a produtividade que você precisa. Eu não posso trabalhar sem ter uma meta de venda diária. Quanto que eu preciso vender diário para pagar o meu custo? Está totalmente ligado à gestão e produtividade. Você analisa os indicadores da produtividade? A produtividade tem vários indicadores. Você sabe quais são? Você analisa esses indicadores? Você sabe quanto cada produtivo seu está vendendo por hora? Você sabe quanto que cada produtivo seu custa por hora? Você sabe quanto custa o espaço do box da sua empresa? É fundamental, gente. Pessoal, indicador da produtividade é essencial. E se você tiver dificuldade de encontrar esses indicadores, não tem problema. Manda para mim no perguntas@fabiomorais.org que eu vou te ajudar. Eu vou dar esse caminho. E olha, eu não poderia deixar de comentar agora sobre o software Ultracar Web. O software Ultracar Web é um software online de gestão das empresas do setor automotivo que disponibiliza todos esses indicadores e gráficos de forma fácil, tranquila e transparente. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, joga lá no Google Ultracar Web e aí você vai conseguir acessar este software, vai conseguir trabalhar nele durante 15 dias sem ter que pagar nada e você vai conseguir ver como que esse software vai poder te ajudar neste processo de implantar gestão e produtividade na sua empresa. Para a gente pegar, eu gosto muito de usar uma expressão, né, de pegar uma linha, uma agulha e costurar tudo que eu falei até agora. E eu queria pegar essa linha e essa agulha, costurar e fechar esse assunto de ser empresário, para você entender a importância da necessidade da gente ter os números e os indicadores na nossa mão. E eu quero falar sobre isso que eu vou mostrar aqui. O empresário, ele acompanha sempre, tudo. E eu quero pegar um assunto só para você aqui, para dar esse exemplo, né? Eu gosto muito de dar esses exemplos, porque eles ajudam a gente a entender melhor. E principalmente aplicar melhor e colocar em prática aquilo que a gente está falando. Então imagine que na sua empresa você tenha 5 produtivos e que cada um desses produtivos deixem de trabalhar apenas 5 minutos por dia. 5 produtivos, 5 minutos por dia. E olha, vamos falar a verdade?
Entre o nosso produtivo mexer no celular, no WhatsApp, entre ele bater o ponto e depois ir no banheiro, entre ele voltar do almoço, bater o ponto, escovar dente e tal, e para depois começar a trabalhar, ele já perdeu muito mais do que 5 minutos. Mas vamos supor só 5 minutos. Pense na sua empresa, quantos funcionários você tem. Então imagine que na minha eu tenha 5 funcionários, entre produtivos e administrativos. E que cada um atrase ou deixe de trabalhar 5 minutos só por dia. Aí eu faço uma conta. 5 funcionários vezes 5 minutos vão dar 25 minutos por dia. Se eu pego 25 minutos e multiplico por uma média de 21 dias úteis no mês, e aí vale uma ressalva, se a sua empresa trabalha sábado de manhã ou sábado o dia inteiro, esse número de dias úteis vai aumentar. Aqui é só uma média. 25 vezes 21 vão dar 525 minutos ou aproximadamente 8,75 horas. Ou seja, se você tem uma empresa que tem 5 funcionários e cada um deixa de trabalhar 5 minutos por dia, significa que é como se você pegasse uma sexta-feira e fechasse a porta da sua empresa. Os seus funcionários precisam saber disso. É como se eu pegasse um dia de produtividade, de produção e deixasse de produzir só 5 minutos por dia. Faça essa conta, mostre para a sua equipe. Isso é ser empresário. E aí, gente, para a gente começar a finalizar esse bate-papo nosso, eu quero mostrar para vocês os principais benefícios da gestão e da produtividade aplicados na prática na sua empresa. Então, todas as vezes que você consegue implantar gestão e produtividade, você consegue promover o comprometimento com a qualidade. Ou seja, a qualidade dos seus serviços, a qualidade do seu atendimento, a qualidade num contexto geral melhora na sua empresa. Além disso, a gestão e a produtividade permite medir a melhoria contínua do desenvolvimento do meu negócio, da minha empresa. Eu consigo medir como que minha empresa está crescendo, porque eu começo a ter mais qualidade. E aí a linha de crescimento é permanente e constante. Também consigo melhorar a qualidade do atendimento dos serviços, que é tão essencial no dia a dia do nosso trabalho e para a nossa empresa. Outra coisa que a gestão e a produtividade me permite é reduzir perdas no processo produtivo e melhorar a minha gestão. A gestão minha, de empresário. Eu consigo reduzir perdas. Eu sempre também uso uma expressão que numa empresa do setor automotivo é mais fácil perder dinheiro do que ganhar. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque a gente perde dinheiro por um monte de coisa. E às vezes a gente está querendo trazer mais clientes, aumentar o ticket médio, aumentar o número de passagens, mas a gente esquece o tanto que a gente está perdendo por falta de gestão. E é aqui que entra todo o bate-papo nosso. Outra coisa importante, que é um benefício que a gestão e a produtividade traz, é fazer frente à concorrência que às vezes são desleais. E eu sempre falo uma expressão, olha, se nivele por cima, não se nivele por baixo. Não se nivele por aquelas empresas que não se preocupam com a gestão num todo. Não se nivele por aquelas empresas que se preocupam só com preço. Não, ofereça valor para o seu cliente. Quando ele enxergar valor naquilo que você está oferecendo, ele não vai ficar chorando desconto para você. Ainda dentro dessa questão de benefícios, outro benefício importantíssimo que a gestão e a produtividade trazem para nós é melhorar a imagem da empresa, dos seus produtos e das atividades que você desenvolve junto aos seus clientes. Ou seja, a gestão e a produtividade vai permitir você criar proximidade com o seu cliente. E para mim, nos dias de hoje, proximidade é uma palavra mágica. Eu falo que não existe mais fidelização de cliente. O cliente não é mais fiel a você. Existem empresas do setor automotivo de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todos os perfis espalhados por todos os cantos. Eu brinco que a cada esquina tem uma. E isso faz com que o meu cliente tenha mais opções de escolher. Então, quando eu crio proximidade, eu estou ajudando a lembrar o meu cliente de que eu existo e que ele pode contar comigo na hora que ele precisar.
A relação mudou. Antes era o meu cliente que vinha atrás de mim. Agora sou eu que preciso ir atrás do meu cliente. Outro benefício é assegurar que o produto ou serviço atende às normas, a ABNT, tão importante para as empresas do setor automotivo. Mais do que isso, tornar a minha empresa altamente competitiva. Gente, quando eu consigo implantar os conceitos de gestão e produtividade, a minha empresa fica mais competitiva. Eu consigo ganhar mais mercado. Eu consigo entrar em nichos de mercado que antes eu não atuava. E principalmente os conceitos de gestão e produtividade implantados trazem como benefício o aumento do ticket médio. Às vezes a minha empresa passa um volume de carros bom, mas o ticket médio baixo. A gente viu naqueles indicadores. Ou o contrário, a minha autopeças vende. E o que eu posso fazer para aumentar a venda de cada orçamento? O valor que está lá dentro. Esses são os principais benefícios da gestão e da qualidade. Por isso, eu quero fechar o assunto nosso aqui de gestão e produtividade falando para você o seguinte, olha, você quer ter gestão e produtividade na sua empresa do setor automotivo? Muito bem, eu também quero. Então faça o seguinte, se esforce mais do que o normal, todos os dias, e ganhe dinheiro. Guarde isso. Se esforce mais do que o normal, todos os dias, e aí você vai ganhar dinheiro. Não é se esforçar de vez em quando, não é se esforçar dia sim, dia não, semana sim, semana não, todos os dias. É o único jeito de você ganhar dinheiro. Lembre-se, se esforce. E por que o Fábio está insistindo tanto nisso? Porque você vai gastar mais energia. O processo de implantar gestão e produtividade vai fazer você ficar mais cansado e vai fazer você gastar mais energia. Porém, a diferença do seu dia a dia atual para o que eu estou falando é que você vai ter uma meta estabelecida. Você vai ter um prazo final para você começar a gastar menos energia. Olha que legal! Vamos implantar gestão e produtividade nas nossas empresas? Eu lanço esse desafio para você. Um grande abraço, fiquem com Deus e nos encontramos por aí no meu canal de gestão ou nos próximos bate-papos que nós vamos ter, nas próximas palestras e nos próximos eventos. Um grande abraço, pessoal!